E aí galerinha, agora nós vamos começar o assunto de óxidos. Isso, vamos aprender a dar nome, vamos defini-lo e entender vários exemplos sobre esses óxidos, beleza galera? Então vamos chamar a... Mas antes de começar a aula, uma palavrinha do nosso patrocinador. Uma empresa que abraça a educação, uma empresa que está investindo no nosso canal, Papelaria Universo, onde você tem o seu papel. Então galerinha, vamos agora encerrar as funções inorgânicas, explicando, definindo o que são os óxidos. Nós já falamos sobre ácidos, sobre bases, sobre sais, falta apenas falar sobre os óxidos. Bom, a definição de óxidos é: óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, apenas dois elementos, onde o mais eletronegativo entre esses elementos é o oxigênio. Então sempre um óxido ele vai ser binário, ele vai ser formado por oxigênio e esse oxigênio ele tem que ser o mais negativo na molécula. Vamos pegar aqui alguns exemplos. CO, bom, são dois elementos e o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. CO2, dois elementos, carbono e oxigênio. Só que o oxigênio é mais eletronegativo. CaO também seria um óxido. NO também seria um óxido. Só que fiquem atentos, porque existe apenas um elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Esse elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então o oxigênio ele forma óxidos com todos os elementos na tabela periódica, menos com o flúor. Aqui quando a gente tem OF ou OF2, ao invés de ser chamado de óxidos, eles vão ser chamados de fluoretos. Então lembre-se, óxido tem que ser binário, ele tem que ter o oxigênio como elemento mais negativo, mais eletronegativo. A única exceção de elemento que não forma óxido é o flúor. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, então ao invés de ser um óxido, ele vai ser chamado de fluoreto. E aí galerinha, na paz? Como o tio Soneca acabou de definir para vocês o que é óxido, temos dois grandes grupos dentro disso aí, que se chama óxidos moleculares e óxidos iônicos. O primeiro deles serão os óxidos moleculares. Nós vamos falar o seguinte, que é todo o oxigênio ligado a metais. E aí como que a gente vai dar nome nisso aí? Quando o oxigênio está ligado a metais, a gente fala prefixo mais óxido. Quais são os prefixos que vai aparecer aí na tela para você agora? Mono, di, tri, tetra, pente, tudo isso óxido. E como ficaria isso? Monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido, pentóxido, de prefixo do nome do elemento que acompanha o oxigênio, que pode ser o carbono, que pode ser o enxofre, pode ser o nitrogênio, pode ser o cloro e uma variedade imensa disso aí. Vamos ver agora alguns exemplos. CO, temos um oxigênio e um carbono. Então fica monóxido de carbono, porque você está usando apenas um oxigênio. Agora, CO2, você tem um carbono e dois oxigênios. Então vai ser dióxido, porque está sendo usado dois oxigênios. Dióxido de carbono, ok? No SO3, temos aqui agora três oxigênios ligados ao enxofre. Então fica trióxido de enxofre. Beleza? Agora o Cl2O5, olha aí que legal. Pentóxido, que são 5 oxigênios, ligados a 2 cloros. Então vai ficar aqui, ó, dicloro. Pentóxido de dicloro. Ok? Entendeu? Facinho? Além dos óxidos moleculares, nós também temos os óxidos iônicos. Se os óxidos moleculares têm o oxigênio ligado a metal, os óxidos iônicos vai ser oxigênio ligado a metal. Bom, nos óxidos iônicos, para você dar nome a eles, você não precisa adicionar o prefixo indicativo de quantidade.
Porque a quantidade do outro elemento e a quantidade de oxigênio para formar a fórmula do óxido depende da carga do cátion que esse elemento forma. Complicou? Lembre-se que quando você junta metal com ametal, a ligação é do tipo iônica. E a ligação iônica a gente tem um cátion e um ânion. O cátion vai ser o nosso metal e o ânion vai ser o nosso oxigênio, sempre. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Olha aqui. Quando você vê escrito assim, óxido de cálcio. Bom, como que eu vou saber quantos oxigênios e quantos cálcios tem nessa molécula? Basta você consultar o NOx, a carga desse elemento. O cálcio, ele forma o Ca2 positivo, enquanto que o oxigênio forma o oxigênio 2 negativos. O oxigênio vai ser sempre 2 negativos aqui nos óxidos. Então, 2 positivos, 2 negativos, você precisa de um de cada para que a carga total do composto fique neutra. Então você tem CaO, óxido de cálcio. Não precisa indicar a quantidade, certo? Aqui, óxido de sódio. Bom, o sódio é o Na, família 1A da tabela periódica. Quem é da família 1A tem NOx mais 1. O oxigênio a gente já falou, o NOx dele é sempre -2. Bom, para que a carga seja neutra, você precisa de 2 Na para cada oxigênio. Então a fórmula fica Na2O, certo? Sempre o cátion no começo e o oxigênio, o ânion, no final. Óxido de alumínio. Olhando na tabela periódica, o alumínio da família 3A, ele tem NOx fixo igual mais 3. O oxigênio sendo -2, você vai cruzar as cargas para indicar a quantidade de átomos. Então você precisa de 2 alumínios e 3 oxigênios para formar um composto neutro e estável. Então, nos óxidos iônicos, você não precisa indicar quantidade, porque a quantidade vem da carga do ânion e do cátion que formam esse óxido. Beleza? Então, regra de nomenclatura. Óxido de nome do cátion. Só isso. Gente, tudo que o tio Soneca falou é a mais pura verdade. Só que existe algumas exceções, como no caso do ferro e no caso do cobre. Aqui eu coloquei para vocês o ferro, tá bom? Existem 2 tipos de óxidos do ferro. Existe o FeO e o Fe2O3. Mas isso quer dizer justamente com a carga, porque ferro é um metal e oxigênio é um ametal, fazendo então um óxido iônico. Agora, vamos ver aqui comigo as cargas. Deixa eu pegar aqui. Olha só, o oxigênio é -2, o ferro aqui é mais 2. Então ficaria óxido de ferro 2, porque o NOx desse ferro aqui, ele é mais 2. Pode ser também chamado de óxido ferroso, mas não é mais usado comumente nos vestibulares, ok? O Fe2O3 lembra aquele Al2O3 que o tio Soneca fez. Se você cruzar as cargas, você vai ver que aqui vai dar uma carga de -2, aqui de mais 3 nesse ferro. Cruzando isso tudo, você vai chegar a óxido de ferro 3, porque o NOx do ferro ele é mais 3. Antigamente era chamado mais de óxido férrico. Isso pode acontecer com outros metais que têm NOx variável, ok? Bons estudos para vocês. Galerinha, vamos encerrar a aula agora com aquele exercício de fixação comum que a gente coloca aí no final, certo? Para resolver esse exercício, você tem que lembrar as regrinhas de nomenclatura de óxidos que a gente falou aqui agora. E além disso, as regrinhas de nomenclatura de sais, certo? Carbonatos, por aí vai, né? Então lembre-se disso para resolver o nosso exercício de fixação e até a próxima aula.